Pode ver que o Babalquete tá me ligando aqui, não sei o que é. Bota aí. Tem Messias. Messias tá aí? Messias? Você sempre chega atrasado. Solicito ao primeiro secretário fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henriques Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Geomíris da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Pina, presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Presente. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, para fazer a leitura, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus e solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. Pauta para a sessão ordinária do dia 25/8, às 10 horas, expediente. Projeto de lei de número 72 de 2015, senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito especial na importância de R$ 82.348,97, visando atender o programa Brasil Carinhoso, traça de transferência do governo federal através do FNDE, a título de apoio financeiro suplementar à manutenção ao desenvolvimento da educação infantil, conforme a resolução número 19, de 29 de setembro de 2014. Projeto de lei número 73 de 2015, requerente vereador Genilson Drummond de Pina, ementa dispõe sobre alterar a ementa e o artigo 1º da lei 754/2009 para estender o ponto facultativo do funcionário público municipal ocupante de cargo comissionado no dia do seu aniversário. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2015, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre outorgar ao senhor José Araújo dos Santos o título honorífico cidadão buziano que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 19 de 2015, vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe outorgar ao senhor Pedro Almeida dos Santos a medalha José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 20 de 2015, vereador José Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre outorgar à senhora Deisimar Gonçalves dos Santos Jesus a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas. Projeto de decreto legislativo, vereador Messias Carvalho da Silva, dispõe sobre outorgar ao senhor Marcelo Pitangui de Castro título honorífico cidadão buziano que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 22 de 2015, vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, dispõe sobre outorgar à senhora Nercina Alves de Souza a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 23 de 2015, vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, dispõe sobre outorgar à senhora Sueli Silva de Carvalho a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas. Indicação de número 125 de 2015, vereador José Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a pavimentação de drenagem e rede de esgoto da última rua à esquerda da Rua da Saudade, próxima à escola Eva Maria, no bairro Vila Verde, na Rasa. Indicação de número 126 de 2015, vereador Felipe Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a implantação de banheiro químico na Praia Azeda, visando garantir a reivindicação dos quiosqueiros. Indicação de número 127 de 2015, Comissão Educação, Esporte e Lazer, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a realização de excursão voltada para levar aluno da rede municipal do ensino até a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro.
Ordem do dia, votação das proposições do tipo projeto de lei número 53 de 2015, Lohan Gomes da Silveira, 57 de 2015, Carlos Henrique Pinto Gomes, votação única das proposições do tipo indicação 125 de 2015, José Márcio Moreira dos Santos, 126 de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, 127 de 2015, Comissão de Esporte e Lazer. Gabinete da Presidência, 25 de agosto de 2015, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios. Gabinete vereador Leandro Pereira dos Santos, memorando 52 de 2015, justificativa de ausência na sessão. Vem por meio deste informar que, em virtude de motivos particulares, o vereador Leandro Pereira dos Santos não estará presente na sessão ordinária do dia 25 de agosto do ano em curso. Armação dos Búzios, 25 de agosto de 2015, Tatiana Bittencourt, assessora do gabinete. Memorando de número 76 de 2015, gabinete vereador Felipe do Nascimento Lopes, venho através deste informar que, em cumprimento do regimento interno, que o vereador Felipe Lopes não estará presente na sessão do dia 25, pois estará na Secretaria do Estado e do Ambiente. Aproveito a oportunidade para apreciação da matéria constante da pauta do dia. Atenciosamente, Luciana Araújo dos Santos, assessora do vereador. Memorando número 102 de 2015, assunto ausência do vereador. Gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira, vem pelo presente justificar a minha ausência na sessão ordinária do dia 18/8 por motivo de falecimento na família. Peço gentilmente a retirada da minha matéria da pauta. Atenciosamente, gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira. Memorando número 84, 2015, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, cumprimentando cordialmente, venho através deste comunicar a Vossa Excelência nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária dia 25/8, por estar participando de um compromisso anteriormente agendado para tratar de assuntos importantes para o município. Atenciosamente, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Comunicado CM 170238-2015, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Presidência, de acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, conforme abaixo. Ofício GAPRE número 391 de 2015. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica, venho encaminhar a Lei 1133, de 20 de agosto de 2015, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Centro de Recuperação e Reabilitação Vida Plena, CREVIP, no valor e condições que menciona. Do Centro Cultural de Sem Braço. Ofício GAP número 349/2015, senhor presidente, passo as mãos a Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei que dispõe sobre autorizar poder. Isso aqui também é mensagem. Abre crédito adicional especial na importância de 82 mil. Você já li, então. A lei é aprovada. Ofício GAPRE número 392 de 2015, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, vem encaminhar a Lei número 1134, de 20 de agosto de 2015, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao Grêmio Recreativo, Social e Cultural de Sem Braço no valor e condição que menciona, aprovada por esta Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Feita a leitura dos ofícios, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura das matérias que consta no
pequeno expediente na íntegra e informo os senhores vereadores que conto sobre a mesa o livro para o registro da tribuna livre no pequeno e no grande expediente. Se Messias não vier, não vai ter sessão. Tá chegando aí. É o tempo que ele vai. É o tempo que ele vai. O Lohan tirou, o Joyce também tirou. Não, eles não vieram não, pô. Eles não vão vir, pô. Nem Joyce, Vai ter matéria aí de Joyce, não? Então tira. Todas as matérias deles tira. Felipe. E o Messias deixa aqui de stand-by. Projeto de lei que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 82.348,97. A Câmara Municipal de Armações dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica aberto o crédito adicional especial junto ao orçamento 2015 no valor de R$ 82.348,37. Órgão 2, unidade 3101, função 12, subfunção 365, programa 17, projeto 2, programa Brasil Carinhoso. Material de consumo, transferência do FNDE, R$ 62.348,97. Outro serviço, terceiro, pessoa jurídica, transferência do FNDE, R$ 20.000. Artigo 2º, os recursos para atendimento ao artigo anterior são provenientes do superávit financeiro em conformidade com o disposto no parágrafo 1º, inciso 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, conforme demonstrativo abaixo. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. Armação dos Búzios, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Projeto de lei de número 73 de 2015, de autoria do vereador Genilson Drummond de Pina, que dispõe sobre alterar a ementa do artigo 1º da lei 754/2009 para estender o ponto facultativo do funcionário público municipal ocupante de cargo comissionado na data do seu aniversário. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, uso de sua atribuição legal, resolve. Artigo 1º. A ementa da Lei nº 754/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a criação de ponto facultativo para o servidor público municipal ocupante de cargo efetivo e comissionado no dia de seu aniversário. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei 754 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Torna-se ponto facultativo na data natalícia do servidor público do município de Armação dos Búzios, ocupante de cargo efetivo e de cargo de comissão. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário. Justificativa, esse projeto tem como escopo estender o benefício de gozar um dia de descanso na data de seu aniversário a todo o funcionalismo público, seja ele efetivado ou não. Desta forma, possibilitará tanto ao funcionário efetivo quanto ao comissionado de desfrutar um dia de folga na data de seu aniversário, podendo usufruir neste dia juntamente com seus familiares e amigos. Sala de sessões, 25 de agosto de 2015, Genilson Drummond de Pina, vereador autor. Está a presença o ex-vereador Adilson da Rasa, autor do projeto de lei do voto aberto nessa casa, com muito sacrifício, mas foi um... Agora Adilson Maria Joaquina. É? Agora Adilson Maria Joaquina. Olha aí, seja bem-vindo, irmão.
Projeto de Decreto Legislativo número 20 de 2015 dispõe sobre outorgar à senhora Deisimar Gonçalves dos Santos a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º, fica outorgada à senhora Deisimar dos Santos Jesus a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Sala das Sessões, terça, 25 de agosto de 2015, José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Projeto de Decreto Legislativo número 21 de 2015. Vereador Messias Carvalho da Silva. Dispõe sobre outorgar ao senhor Marcelo Pitangui de Castro o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º, fica outorgado ao senhor Marcelo Pitangui de Castro o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, Messias Carvalho da Silva, vereador autor. Projeto de Decreto Legislativo número 22 de 2015, proponente, vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Dispõe sobre outorgar à senhora Nercina Alves de Souza a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º, fica outorgada à senhora Nercina Alves de Souza a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, Gelmires da Costa Gomes Filho, vereador autor. Projeto de Decreto Legislativo número 23 de 2015, de autoria do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Dispõe sobre outorgar a senhora Sueli Silva de Carvalho a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º, fica outorgada à senhora Sueli da Silva de Carvalho a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, Gelmires da Costa Gomes Filho, vereador autor. Indicação de número 120 de 2015, vereador José Márcio Moreira dos Santos. Vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica adotar a mesa o envio do expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando a pavimentação e drenagem rede de esgoto da última rua à esquerda da Rua da Saudade, antiga Rua 28, próxima à Escola Eva Maria, Vila Verde. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Indicação de número 127 de 2015, Comissão de Educação, Esporte e Lazer. A comissão que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica adotar a mesa o envio ao expediente ao seu prefeito, solicitando a realização de excursão voltada para levar os alunos da rede municipal ao ensino até a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Justificativa, considerando a importância das atividades de incentivo ao fenômeno da leitura, considerando a importância de um evento como a Bienal do Livro em proporcionar a aproximação com o universo da leitura em um amplo ambiente da interação em troca, considerando, por fim, a relevância da proposição, é que pedimos aos pares a aprovação da matéria. Sala das Comissões, 25 de agosto de 2015, Messias Carvalho da Silva, Leandro Pereira dos Santos, Genilson Drummond de Pina. Projeto de lei número 57 de 2015, proponente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, dispõe sobre dominar oficialmente o pier localizado na Praia de Manguinhos, com o nome de Joaquim Rosa da Penha. Artigo 1º, fica denominado oficialmente com o nome Joaquim Rosa da Penha, o pier localizado na Praia de Manguinhos. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificativa: Joaquim Rosa da Penha, mais conhecido como Sr. Pires, nasceu em 12 de dezembro de 1922, no bairro de Manguinhos, pescador, carpinteiro e ex-combatente da Marinha do Brasil. Sr. Pires foi um dos fundadores da Igreja Metodista Wesleyana do Brasil. Sr. Pires construiu inúmeras traineiras para os pescadores da cidade, dedicou parte de sua vida ao serviço social, ao trabalho da evangelização, a pacientes em hospital da região. Querido por todos, sua bondade e senso de justiça, foi uma personalidade importante para o desenvolvimento da cidade e Armação dos Búzios, e que com certeza seus feitos ficarão registrados na história do município. Sala das Sessões, 16 de junho de 2015, Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador, autor. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Registrar a presença do vereador Gilmires Gomes. Registrado. Registrado. Para constar, registro no livro do uso do pequeno expediente, convido o vereador Genilson Drummond de Pina. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, o meu bom dia. Falar rapidamente nesses 5 minutos do projeto de emenda à lei já existente, onde dava a condição do servidor público tirar folga no dia do seu aniversário, obviamente facultativo, porque a gente sabe que tem funcionário que gosta, no dia do aniversário, ir até o trabalho, comemorar com os colegas de trabalho, mas é facultativo hoje somente aos concursados. Então nós estamos com essa proposição estendendo também aos comissionados, os carros comissionados, que são os contratados e os comissionados também. Então todos os funcionários, tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo, vão poder, no dia do seu aniversário, tirar o dia de folga, ficar em casa, curtir com a família, aproveitar esse dia. Então, repito, é um ponto facultativo, porque tem pessoas que gostam de ir ao trabalho no dia do seu aniversário. Então, fica aqui esse registro dessa alteração na lei, que eu acho que é importante ter esse dia e poder passar com a família. Parabenizar o vereador José Márcio pela medalha, a secretária Deise, de igual forma ao Gilmires, que faz também a medalha José Bento à dona Nercina Alves, lá do centro da cidade. Então, muito bem lembrado, Gugu, parabéns pela homenagem. O vereador Henrique Gomes, pela homenagem também, que foi colocado semana passada, mas é bom lembrar também, nomeando o PIR de Manguinhos com o nome do senhor Pires, faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos de idade. Então, uma belíssima homenagem ao senhor Pires e a toda a família. Registrar a presença do ex-vereador Adilson e do ex-prefeito Toninho Branco. Está aí atrás de Adilson, pertinho. O resto deixarei para falar nos 15 minutos, senhor presidente, qual já vou assinar também para poder usar a tribuna. Convoco o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, seu tempo regimental é de 5 minutos para fazer uso no pequeno expediente. Presidente, caros colegas vereadores, assistência que nos prestigia nessa manhã fria, mas com o coração quente como nunca. Hoje a nossa presença, o nosso querido amigo, que deixou história nesse legislativo
Buziano, meu querido amigo Adilson da Rasa, nosso amigo hoje trabalhando no Ministério do Trabalho, aqui no centro da cidade. Teve um papel brilhante nesta casa aqui, como eu falei há pouco, num projeto de lei que, né, onde o voto aberto, antigamente, descobriu o presidente escondido. De repente, o cara não podia dizer quem era que ele queria ser o presidente da casa. Então, um vereador muito sábio, buscando ter uma inspiração do voto aberto, onde a população tem que estar de olho a olho. Ele dizia olho no olho. E aqui, na verdade, aprovou um projeto de lei, não me lembro o número agora, mas aprovado por unanimidade dessa casa, o voto aberto. Ele foi tema aí de várias entrevistas em televisões do Estado. A única Câmara, na verdade, ainda aí hoje na região dos Lagos, que o voto é aberto, voto de Búzios. Então, o vereador contribuiu muito para o desenvolvimento desta casa do nosso município. Queria falar um pouco da nossa proposição, que é, na verdade, o que nos cabe àqueles que passaram na nossa vida, que passaram na nossa cidade, que deixaram marcas boas, marca de família, marca de amigos, marca de bondade. Eu digo isso com muito tranquilidade, de falar do nosso querido seu Pires, que nos deixou a coisa de 2 meses atrás, para um outro encontro, né, na vida celestial. Com certeza, o que nos cabe hoje é dar honraria a essas pessoas que tiveram grandes atitudes em nosso município. O Pires é um ex-combatente que realmente foi um brilhante na sua época ainda, né? Então ele se vestia todo de cap, de ex-combatente. Para ele era uma honra, um prazer ser ex-combatente da Marinha de Guerra. Então nós estamos nomeando aí o Pia de Manguinhos, dando com titularidade, até porque também ele é um grande pescador, nomeando o Pia de Manguinho aqui da Associação de Pescadores, como o Pia, denominado como o nosso amigo Joaquim Rosa da Penha, o nosso querido e eterno amigo, na verdade, seu Pires. Então, para nós é motivo de muita alegria. De hoje, já na redação final, na comissão, quero agradecer ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Felipe, que também já deu seu parecer aqui, então já está na fase já de final de aprovação. Então, e para nós é motivo de muita alegria. Eu acho que essa casa, aqui, às vezes, houve uns excessos de honraria. E eu sempre falo nos excessos de honraria nessa casa. Para os senhores terem noção, essa casa já teve o desprazer de dar um título cidadão ao Mário Moreira, um assassino nato que matou uma pessoa lá na Rasa. Então nós estamos caçando esse título de cidadão, porque para nós não merece uma pessoa que tira uma vida de um ser humano ter um título de cidadão buziano. Então nós estamos tirando o título de cidadão buziano desse sujeito que não merece, na verdade, o carinho do nosso povo buziano. Então quero agradecer aos queridos amigos e dizer que essa proposição, vereador Genilson, do nosso querido Joaquim Rosa, o nosso Pires, né, já agradecendo a solidariedade e a votação de todos os colegas nessa proposição. Bom, o mais é dizer que hoje a pauta está recheada, como o vereador Genilson falou, a pauta, né, das vereador Gugu, vereador José Márcio. Alguns vereadores hoje não vieram por motivo um de falecimento, os outros também compromisso, mas a gente vai ter que rever isso, né? Eu acho que não pode acontecer de uma vez por todas, faltar 4 vereadores. Então, na verdade, vamos fazer uma reunião para tomar as devidas providências com relação a isso. Mas, muito obrigado e dizer que agradecer aos vereadores que com certeza vai estar aprovando dessa matéria. Estamos aguardando o vereador Messias, que deve estar chegando já nesse instante. Já está? Entendeu? Então, eu quero agradecer e dizer que ontem, numa rápida
Tivemos ontem uma reunião muito importante lá no centro da cidade com o pessoal da ABAT, foi muito positivo, viu, Zé? Mas daqui a pouco eu falo nos 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Zé Márcio, seu tempo regimental de 5 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, internautas. É uma honra estar aqui com vocês mais um dia. Cumprimentar o nosso vereador presente, né, e agradecê-lo pelo serviço prestado a essa casa e também a nossa cidade. É uma honra realmente ter você aqui conosco, onde você, quando o vereador, teve a oportunidade de contribuir, né, para essa casa, exatamente colocando em pauta algo tão importante, com essa lisura dessa votação aberta, para que o povo realmente conheça a verdadeira intenção de cada vereador e de cada legislador. Sem falar nas brigas que ele tinha com o Fernando Não, Marissal. sem falar, né, de tudo que ele aquecia aqui. Num dia frio como hoje, ele colocava fogo na casa e eu era um grande, assim, admirador, né, sou admirador do Adilson, né, porque ele é uma pessoa bem aberta, né, bem crítica, mas um crítico positivo. Isso aí só tem a agradecer. Falar aqui, né, da minha indicação hoje para a secretária Deise Mar, concedendo ela a medalha, né, do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, onde eu peço aos vereadores, demais vereadores, né, que também aprovem essa minha indicação, devido, né, eu tenho só a dizer a respeito da Deise, né, uma mãe de família, enfim, uma mãe exemplar, uma professora que já prestou vários serviços aqui para o nosso município, nativa, né, filha de pessoas queridas aqui no nosso município e que vem prestando um excelente trabalho à frente da Secretaria de Educação e de Esporte e de Lazer, onde ela tem desempenhado, tem colocado todo o seu esforço para contribuir para o serviço aqui do município, né, acrescentando, eu diria até, né, coisas que nesse município nunca foram feitas, né, como na Secretaria de Educação. Uma delas eu posso citar, né, o trabalho intenso que tem feito junto com a sua equipe, melhorando o IDEB do nosso município e, consequentemente, melhorando o ensino da nossa cidade para os nossos jovens, né, para os nossos estudantes. Isso só já seria necessário você dar a ela, né, uma grande homenagem por esse grande feito. É difícil, né, a gente trabalhar com a educação, a gente sabe da dificuldade que hoje os jovens apresentam, e o educador, ele realmente tem que merecer todo o crédito, né, toda a honra, porque, de fato, não é fácil você educar hoje. Pais, né, professores, educadores, encontram grande dificuldade. E ela, conduzindo toda essa equipe, toda uma secretaria de tanta importância para o município, tem desempenhado um excelente trabalho, e é por isso que eu a concedo, né, essa honraria, dando a ela esse título, homenageando pelos trabalhos já executados no nosso município. Né, a Comissão de Educação, Esporte e Lazer, presidente, né, parabenizá-los também, né, por ter esse entendimento de estar fazendo essa indicação, vereador Messias, que acaba de chegar à casa. Parabéns, porque, de fato, isso vai engrandecer muito aos estudantes do nosso município, vai trazer a eles cultura, vai trazer a eles conhecimento, e isso é o que nós devemos fazer, dar condições a esses jovens, né, de aprender, de conhecer, de ter conhecimento, de ter cultura, né, e, consequentemente, isso eles vão levar para o resto da vida deles. Isso ninguém tira, o conhecimento, o estudo, a cultura, nada tira da gente. E isso aqui, de fato, é importante nós estarmos incentivando os nossos alunos, né, para que eles, né, consigam enxergar um futuro melhor. Tá? Vereador Messias aqui presente, né, vamos, então, dar continuidade a essa sessão. Meu muito obrigado a todos.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Solicito que registre a presença do vereador Messias Carvalho. Registrado. Obrigado. Encaminho os projetos de lei de número 073/2015, requerente vereador Genilson Drummond de Pina, também do projeto 072/2015, requerente senhor prefeito, o projeto de decreto legislativo 023/2015, Geomílio da Costa Gomes Filho, também o projeto de decreto legislativo 022, Geomílio da Costa Gomes Filho, para a Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos de decreto legislativo. Não, mas isso a gente tirou da página. A gente tirou da. Nós tiramos, porque não veio. Vamos caminhar. Projeto de decreto legislativo número 18/2015, provavelmente requerente vereador da Joyce Lúcia Costa dos Santos e do vereador Lohan foi retirado. Para a Comissão de Constituição e Justiça. Bom. Algum inscrito para o grande expediente, não? Dizer? Inscrito para o grande expediente, vereador Genilson Drummond de Pina, tempo de inventário de 15 minutos. A parte, Senhor presidente, vereadores, assistência, mais uma vez, bom dia. Quero falar hoje aqui rapidamente e já pedir o apoio aí da Comissão de Seguridade de Saúde, que é o vereador Messias, o vereador Zé Márcio e a vereadora Joyce, e sugerir à comissão, da forma que a gente vem fazendo com o vereador Messias, presidente da Comissão de Educação, tem visitado as escolas, presidente, também fazer essa visita nos módulos médicos de família, porque eu tenho ido aos módulos acompanhando, e ontem tive no módulo da Brava, aliás, parabenizar a doutora Aline e toda a equipe do módulo da Brava, onde os moradores, não só da Brava, mas do centro, que são atendidos no módulo da Brava, é só elogio. A médica, a doutora, é só elogio, só falam coisas boas, e é isso que a gente precisa de médico comprometido com a população no atendimento, para que eles possam ter cada vez mais um atendimento de qualidade. Mas a gente também detectou alguns problemas e conversamos, principalmente porque os módulos médicos de família ao longo desses anos, e eu não sei se o vereador Messias estava, ou o vereador Henrique também, há 10, 12 anos atrás, nós participamos de uma reunião que veio a Secretaria de Saúde do Estado do Rio, representante do governo federal, onde eles estavam implantando naquela época os PSFs, de como seria esse trabalho. A princípio, a ideia era que o PSF fizesse o atendimento na casa das pessoas, junto com o agente comunitário. E o médico também, o enfermeiro mais o agente comunitário, o médico, e nas casas onde as pessoas estavam acamadas, ou com problema de saúde, pessoas idosas e tal, e eles iam nas casas dessas pessoas fazer o atendimento. Hoje mudou um pouco ou bastante esse conceito. Então,
O morador hoje é que vai ao módulo. Então, por conta disso, a demanda cresceu. Só para vocês terem uma ideia, o módulo da Brava, e cada módulo, dependendo do tamanho, eles falavam que funcionaria atendendo de 400 a 1.200 famílias. Hoje, o módulo da Brava tem mais de 8.000 pessoas cadastradas. Então isso é um absurdo. Tudo bem, tem o pessoal ali do centro, da Vila Caranga, da Ferradura, todo esse pessoal está cadastrado no módulo da Brava. E depois dali do Alto de Búzios para frente, já cadastrado na Policlínica. Então, é um número muito grande para uma profissional só, que é a doutora Aline, que atende todo esse quantitativo de pessoas. Então, nós, agora, no orçamento, que está para vir para essa casa agora no mês de setembro, que aí eu fiz essa solicitação à comissão, que a gente possa chamar a secretária para conversar e ver como é que está sendo esse funcionamento, se o recurso que foi colocado foi o suficiente, se foi muito, se foi pouco, porque o que está acontecendo na realidade é muita reclamação de não conseguir fazer o exame, uma vez por mês que é atendido, e aí quando marca, só depois, outra vez, mais um mês. Por quê? Porque é um número excessivo de pessoas cadastradas nos módulos. E aí eu tenho certeza que também em todos os outros, não só da Brava, falei aqui, presidente Henrique, mais de 8.000 pessoas cadastradas no módulo da Brava. Então isso é um número, se nós formos considerar que a população, pelo censo, está aí 30, 40 mil, não pode só na Brava ter quase 10.000 pessoas cadastradas. E paz, meus senhores, 87 mil cadastrados no município, na Policlínica. 87 mil pessoas. Nós sabemos que nós não temos 87 mil pessoas no município. Então, isso corresponde aí a 50% de pessoas de outros municípios que estão cadastradas no município de Armação dos Búzios. Infelizmente, a cidade tem que atender os seus munícipes, não pode atender a outros municípios, porque o município recebe por cada atendimento. Então, a população deixa de ter um bom atendimento por conta de um número excessivo de pessoas cadastradas, que muitos deles não moram no município, não são do município. Então é preciso, fiz esse levantamento ontem, e aí demora para poder o paciente conseguir um exame, demora para ele retornar à consulta, e não é culpa dos funcionários, quero frisar mais uma vez aqui, só elogio a toda a equipe do módulo médico da Brava, mas falaram realmente que há esse problema, essa dificuldade de estar conseguindo os exames e de remarcar novamente, porque ele vai hoje aí só daqui um mês, quer dizer, se ele tiver um problema antes, ele tem que ir direto no hospital. Então, é preciso a gente conversar. E aí, mais uma vez, peço e gostaria de estar participando, que nós marcássemos com a secretária para poder estar falando desses assuntos que são super importantes, que é relativo à nossa saúde, à saúde da nossa população, e que nós não podemos permitir no dia de hoje pessoas com 8 meses, 10 meses com exame e não conseguem fazer esse exame. Então, a nossa crítica ela é construtiva, para que a gente possa trazer a secretária e juntos buscar uma solução. Uma parte, vereador. Pois não, vereador? Da mesma forma que na última sessão foi retirado da pauta o convite para a secretária de Educação estar vindo a essa casa para explicar como é que tem sido o trabalho dela, a mesma sugestão faço para que a presidência da Comissão de Seguridade faça com a secretária de Saúde, para que aqui na sala das comissões ela possa estar conversando, explicando o desenvolvimento do trabalho dela. Agradeço, vereador Gugu, e é uma boa sugestão. Vamos fazer o convite à secretária para vir aqui, até mesmo com a sua equipe, e dar uma geral de como está a saúde no nosso município, principalmente em relação aos módulos médicos de família, porque a gente, com esse recadastramento aí, talvez a gente consiga enquadrar e melhorar essa condição.
O segundo assunto que eu vou falar eu sempre tenho falado aqui, que é o orçamento. O orçamento de 2015 para o ano de 2016. Está chegando a essa casa, a data é dia 30 de setembro, né? A gente sabe que às vezes vem depois e tal, eu espero que venha antes para que a gente tenha um tempo para trabalhar isso, porque eu sempre tenho falado, o orçamento, principalmente agora que eu já falei aqui, o prefeito André foi o único prefeito dessa cidade que cumpriu e atendeu aquilo que os vereadores colocaram como emenda. No passado, a gente colocava as emendas aqui para fazer uma praça num determinado bairro, uma rua num determinado bairro, um recurso para a saúde, um recurso para a educação, alguma coisa, e não foi respeitado. Tudo era trocado e nenhuma solicitação que o vereador fazia era atendida. Hoje isso está mudando. Isso é bom, porque melhora não só o relacionamento do Executivo com o Legislativo, mas também o vereador, ele é prestigiado porque ele é quem ouve as lamentações, os pedidos, as solicitações nos bairros. E aí, repito, tem sido feito, a gente tem aí inaugurado várias ruas que foram emendas de vereadores que solicitaram e que está sendo feito. Então é um momento que a gente tem para enquadrar esse orçamento diante das dificuldades que o país tem atravessado, os estados e os municípios, e Búzios não é diferente, a gente teve uma perda grande aí nos royalties. Então é preciso que a gente faça esse exercício e coloque realmente os recursos alocados onde realmente tem que ser colocado, porque depois a gente não vai ouvir essas lamentações aí de que não teve recurso para isso ou para aquilo. E aproveitar, porque a gente vê também aqui, o vereador, às vezes é lógico que ele tem que cobrar, porque ele não pode colocar um recurso para tudo que é necessário, tudo que há de demanda na cidade, então ele não tem como colocar em tudo. Mas a gente vê depois, vem aqui reclamado porque a rua tal está assim, ou uma praça tal, não tem uma praça, não tem isso tal, mas o vereador também perdeu a oportunidade no orçamento de fazer aquela indicação e de colocar aquele recurso para determinada coisa. Repito, não dá para colocar recurso para tudo, mas dá também para fazer algumas indicações, algumas emendas para poder alocar esses recursos. E principalmente nessa questão de exames. Quando a gente chamar a secretária aqui, fazer as perguntas para ela do quantitativo, saber esses exames que estão sendo pedidos e que não estão sendo atendidos, por quê, né? E ver os outros que foi colocado um recurso maior e vice-versa, para poder a gente conseguir atender. Porque, repito, independente de lado que o vereador esteja, o vereador não pode jamais aceitar que um cidadão, um paciente da nossa cidade espere um ano para poder fazer qualquer que seja o exame. Então nós não vamos permitir isso, e o momento para que a gente não permita que isso aconteça é no momento do orçamento, onde a gente vai chamar a secretária e dizer, pelas reclamações, deu um exame aí, uma mamografia, um exame super barato, um exame que se a prefeitura tiver a máquina, esse exame não sai por R$50 para o município. Então é um absurdo ter fila de mulheres para fazer uma mamografia, que é um exame tão importante na prevenção ao câncer de mama, que é muito sério e que a gente ainda houve aí reclamações, as pessoas procuram aqui, os vereadores na Câmara, reclamam nas redes sociais, que está há algum tempo e não consegue fazer um exame de mamografia, ressonância, tomografia, que são exames mais caros, mais complexos, mas que a gente consiga aumentar o valor, vereador Gugu, aumentar esses valores para esse tipo de exame mais caros, para que as pessoas consigam ter
esse exame, porque a gente sabe que é um exame de alta complexidade para uma complexidade maior ainda, que é o problema que a pessoa tem. Então, se a pessoa que tem um problema dessa magnitude leva 6 meses para conseguir fazer uma ressonância ou uma tomografia, quando ele conseguir fazer com que o médico tenha o diagnóstico, pode ser tarde demais. Então, é preciso, e aí eu chamo a atenção para todos os vereadores, para nós analisarmos com bastante calma todo esse recurso da saúde, principalmente compra de remédios, todas essas coisas, para a gente colocar exatamente aquilo que a cidade e que a população precisa e necessita. Porque a gente sabe que muitas das vezes sobra remédio, que isso acontece, não deveria acontecer, mas acontece, sobra remédio que poderia ter comprado um outro remédio que é mais utilizado e mais usado pela população. Então fica aqui o meu registro para que a gente analise com muita tranquilidade o orçamento de 2016, principalmente, como um todo, mas principalmente na área da saúde. Obrigado. Obrigado, vereador Genilson Drummond. Vereador Gogô, tempo regimental de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, nossos amigos internautas. Meu cordial bom dia. Nessa manhã, venho trazendo mais uma vez, apontando o que vem acontecendo, total descaso, falta de planejamento da atual administração. Ontem foi notícia no G1 e ontem também na InterTV, o Ministério Público determina a expansão de número de vagas em creche em Búzios. O que me chama a atenção com isso é que, dentro do plano de governo do atual prefeito, o primeiro ponto que ele coloca na educação é exatamente isso: construir creche em cada bairro a partir de 4 meses de idade. Então, 4 meses de vida. O que vem acontecendo é que isso aqui foi uma coisa feita a qualquer modo para ludibriar e alcançar o objetivo que é estar no poder. E esse compromisso não vem sendo feito. É uma propaganda enganosa que ele fez ao longo do ano de 2012. Tudo que ele prometeu fazer não vem sendo feito. Então, acho que deveria ter um cuidado. Isso daí é porque a sociedade está querendo. Há uma grande demanda, não foi construída nenhuma creche até o momento, então está aqui, foi isso que ele foi lá na sua casa, foi isso que ele prometeu para pedir o seu voto. E agora ele vem aqui e não vem cumprindo absolutamente nada, e uma determinação do Ministério Público, em vez dele se adequar, ele está querendo recorrer. Prefeitura afirma que irá abrir um recurso contra a decisão segundo a MP. Prefeito, foi o seu plano de governo. A população votou em você exatamente por causa disso, que acreditava. E um outro ponto que eu venho trazer nessa manhã, foi também notícia pelas redes sociais, e nos chamou bastante atenção. Esse daí é o Paulinho, que mora ali na Celeste da Costa. Ele mesmo se cansou, o tempo virou aí para Sudoeste, e ele estava vendo que não estava tendo a manutenção das vias públicas. E o que acontece? Para nossa surpresa, eu tenho tido um cuidado ao longo do meu mandato, fazer exatamente para isso que eu fui eleito, para fiscalizar o executivo, e está aqui os empenhos. E o que me chama a atenção desses contratos, ao longo desse primeiro ano, que foram gastos até o dia 25/6/2015, foram gastos em torno de 2.069.000 para limpeza ou aluguel, porque dentro desse contrato está dizendo o seguinte: contrato de número tal, de locação de equipamentos pesados para recuperação e manutenção das vias públicas, limpeza da rede
e drenagem das águas. Então, foram gastos em torno de mais de 2 milhões. Eu não tenho acesso a esse processo, mas está aqui, deveria estar sendo feito. Isso daí não deveria ser notícia para a nossa cidade. Notícia, mais uma vez, negativa, com um orçamento absurdo que tem lá. Então, nessa manhã, eu venho trazer, pontuar tudo isso que vem acontecendo de errado na cidade. Hoje estarei, logo a sessão terminando, estarei dando um pulo, vereador Genilson. Como Vossa Excelência esteve no bairro da Brava, estarei lá no bairro da Vila Verde, que as informações que me chegaram é que sexta e segunda-feira aquele módulo não tinha luz. Então, hoje, terminando essa sessão, estarei dando um pulo lá para ver o que está acontecendo. São coisas assim que, de repente, vêm se somando. Ao longo desses 2 anos e meio, a gente não sabe o que está acontecendo. Aqueles que deveriam estar aqui junto, exatamente não permitindo. Quando o vereador Genilson fala do nosso orçamento, em colocar emenda para a saúde, vereador Genilson, coloquei mais de 100 mil reais destinado para a saúde, para ajudar na alimentação da população que sai daqui, vai para o INCA, vai para o Rio para fazer alguns exames, sai daqui 4 horas da manhã, é desumano, chega em casa 8 horas da noite. E, para nossa surpresa, o prefeito encaminhou para essa casa a retirada dessa emenda. Então, se foi uma emenda colocada, é um anseio da população. Isso daí eu recebi, ao longo do meu mandato, algumas pessoas no meu gabinete. É saúde. Sem saúde a gente não é nada. Então, deveria olhar com outros olhos para o que vem acontecendo. E acredito que é uma lei do vereador Lohan, que, para que as creches também, presidente, tenha um enfermeiro. Algumas crianças ali na Marli, chegou ao meu conhecimento, tiveram convulsão, não tem uma pessoa adequada. Deveria ter, acredito que seja do vereador Lohan ou do vereador Felipe. Não posso afirmar, mas estarei hoje indo lá e cobrando isso também. Eu estou aqui para cobrar os anseios da população e continuar fiscalizando o executivo. Essas são as minhas palavras nessa manhã e tenham todos um bom dia. Muito obrigado, vereador Gugu. Vereador Messias Carvalho, tempo regimental de 15 minutos, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Eu quero falar um pouco, senhor presidente, senhores vereadores, sobre o trabalho que nós vereadores temos que fazer. E esse trabalho, ele assume uma dimensão muito maior quando nós participamos de alguma comissão da casa. Porque não sei quando começou, mas fato é que durante muito tempo, vereador Genilson, se estabeleceu assim uma prática viciosa, um vício, em que você tem vereadores que fazem parte de comissão, alguns a presidem, mas que de repente você se dá conta que o vereador, ele compõe comissão, ele preside comissão, mas ele não trabalha como membro de comissão. Ele trabalha como vereador que quer só cuidar dos interesses dele. Aí você vai procurar, muitas das vezes, vereador Genilson, um registro de um trabalho feito por uma comissão e não existe. O vereador faz parte de comissão, até preside comissão, mas não tem uma vírgula sobre nenhum trabalho da comissão. Então eu tenho falado isso e vou continuar falando que isso denuncia que esse vereador não exerce o papel que lhe cabe. Ele faz até política,
mas é a política dele, individualista, pensando os interesses dele. Porque se há interesse em fazer um trabalho consequente, com responsabilidade, para mostrar para a população, e aí não é como vereador, não, é como casa legislativa, senhor presidente. Enquanto eu estiver membro de comissão, presidindo ou não esta comissão, antes de pensar em fazer uso disso para mim, até porque eu não posso fazer, eu sou um representante do povo, e aí, como se diz aqui, estou aqui para fiscalizar, estou aqui para propor projetos, fazer indicações, requerimentos, mas antes de exercer essa função individualmente, que até posso fazer, se eu sou membro, se estou membro de comissão, eu tenho que atentar para minha responsabilidade enquanto membro de um organismo que representa a Casa Legislativa. O trabalho da comissão reflete o trabalho do poder, não reflete o trabalho de vereador. Aí é que eu até entendo, né, que muitas das vezes o vereador não quer fazer trabalho por comissão, porque não é só ele, né? É ele mais dois. Tudo que tiver que ser dito tem que ser apontado e concordado pelos outros dois. Ou seja, ele não faz sozinho. Mas às vezes o vereador que só tem interesse em fazer carreira solo mesmo. Aí eu pergunto, um político que age assim quer chegar aonde? Quando ele segue um caminho dele, pensando em interesse dele e ignorando que ele tem um papel muito mais abrangente para desempenhar. E aí, vereador Genilson, Vossa Excelência falou aí sobre a necessidade de fazer visitas, de verificarmos isso e aquilo. Então, ontem, já temos feito um trabalho de visitas pela Comissão de Educação. Já estivemos em diversas escolas, já voltamos até a diversas escolas que já tivemos na primeira ocasião, voltamos a essas mesmas escolas, temos uma reunião marcada para o dia 4 de setembro, na Secretaria de Educação, com a secretária Deise, quem mais ela entender que deva participar da equipe dela, uma reunião com a Comissão de Educação, que presido, Vossa Excelência faz parte, vereadora Joyce Costa faz parte, e ontem, vereador Genilson, nós estivemos pela Comissão de Seguridade, que também presido, e lá estive com a vereadora Joyce e com uma assessoria do vereador José Márcio, numa reunião com a secretária de Saúde e com a sua equipe. E lá nós fomos para solicitar informações, para verificarmos documentos sobre alguns assuntos que estão aí sendo discutidos. Falamos sobre processo seletivo para agente comunitário de saúde, porque vereador Genilson Drummond de Pina, a saúde do município de Armação dos Búzios foi desmontada pelo governo Toninho Branco, quando o secretário de saúde era o tal do Taylor. Talvez o povo nem se lembre disso, mas eu estava aqui, eu já estava vereador, e eu denunciei isso na época. E eu não faço denúncia vazia, eu não falo de algo sem ter argumento. Quando eu fui para a tribuna dizer que estava sendo desmontada a saúde do município, é porque isso de fato estava acontecendo, porque eles acabaram com o programa médico de família. Isso que Vossa Excelência diz hoje, vereador Genilson, ainda é um reflexo daquilo que o Taylor fez lá em 2005. Que até hoje o município está sofrendo as consequências daquela atitude perversa e inconsequente do governo Toninho Branco pelo secretário de Saúde, doutor Taylor. Ali começou. Vieram aí com tal da ONEP, um instituto, uma cooperativa de médicos, fizeram um negócio lá estranho que até hoje o governo Toninho Branco responde na justiça. Que começou lá com o doutor Taylor. Eles mudaram o modelo médico de família, desestruturaram,
tirar o médico da comunidade, porque o conceito de médico, de unidade de saúde, unidade básica de saúde, módulo de família, unidade básica, não importa o nome que se dê, o que se entende é que isso é saúde preventiva, é a presença da equipe médica no bairro, é o médico ou os agentes comunitários de saúde visitando as famílias, verificando a situação de cada família, quais são o histórico de cada membro da família, o que o pai tem, o que a mãe tem, o que os filhos têm, e é feito um acompanhamento permanente disso. Isso é prevenção. Isso evita que aquela família tenha que ir, muitas das vezes, à policlínica. Evita que essa família tenha que ir, muitas das vezes, ao hospital. Porque acompanha a situação da saúde daquela família. Sabe quem é hipertenso, sabe quem tem qualquer outro tipo de problema. A equipe sabe, conhece, trata pelo nome. Isso foi desmontado. E o município, desde então, tem tido dificuldade para resgatar isso. Porque isso foi desmontado no governo Toninho Branco. E depois disso, o município já não encontrou mais o rumo e está aí, né, diante de uma situação em que a expectativa que temos é que recupere o modelo que existia até então, que é reestruturar essas equipes. Está aí algumas iniciativas até de vereador indicando as unidades de saúde que estão sendo implantadas, algumas inauguradas, outras se anunciando que serão inauguradas. O vereador está indicando aqui para todos os bairros. Segundo o atual prefeito, a intenção é descentralizar, é fazer com que cada bairro tenha a sua unidade de saúde, é levar uma policlínica para a Rasa. É isso, no que diz respeito à descentralização e fazer com que a saúde esteja perto do morador. Agora, é claro que tem que funcionar. Não é só prédio, é uma equipe que esteja lá montada para dar essa assistência preventiva ao morador do bairro. Eu, sinceramente, estou acompanhando e acredito que, pelo menos em tese, o que o governo atual está falando é correto. Tem que levar a saúde para perto do cidadão. Tem que tirar esse discurso, muitas das vezes oportunista, em torno de que está faltando, a pessoa foi para o hospital. Eu quero que amanhã o vereador não tenha como falar de ida de morador ao hospital. Por quê? Porque ele está tendo uma assistência lá no bairro dele, na unidade do bairro. E aí a gente vai ter, claro, ocorrências do hospital, certamente teremos, porque a emergência surge, é um final de semana, mas certamente essa demanda vai diminuir. Então nós conversamos com a secretária sobre isso. Por quê? Porque fizemos um requerimento pela comissão, solicitando informações sobre o processo seletivo, porque não tem saúde preventiva, não tem unidade de saúde funcionando bem, se não tiver o agente comunitário lá. E o município precisa de 58 agentes comunitários, tem 28, precisa de mais 30. E tem que fazer um processo seletivo, mas aí tem problemas com orçamento, se discute se é pelo regime estatutário ou seletista, e tem que vir um projeto de lei para a Câmara, porque essas vagas a mais que precisa, não tem a vaga criada no município. A Câmara tem que criar, tem que autorizar a criação dessas vagas, para se realizar o processo seletivo. E aí, segundo a secretaria, a intenção é que no ano que vem eles consigam ter essa equipe de agentes comunitários completa, que passa até, e eu falei lá, por dotação orçamentária, que nós temos que acompanhar quando a mensagem do prefeito chegar à casa, e a comissão estará atenta a isso. Se virar lá no orçamento da saúde, já é uma previsão de uma dotação, numa rubrica específica, para pagamento do salário a 58 agentes comunitários. Se não tiver, nós teremos que emendar a proposta orçamentária para que lá esteja informado esse valor. E aí o governo que trate de resolver isso, porque tem todo esse trâmite aí de definir que regime vai ser,
a dotação orçamentária que tem esse negócio de gastos excessivos com pessoal, mas só agente comunitário de saúde não é gasto excessivo com pessoal, não. Tem gasto excessivo com pessoal em outras áreas aí. Agora, agente comunitário é essencial para que a política de saúde preventiva funcione. Ponto. Falamos também, vereador Genilson Drummond de Pina, sobre essa questão de policlínica, marcação de consulta, fila, recadastramento, biometria. Outra coisa que o município não podia permanecer como estava. 89 mil pessoas cadastradas para atendimento na policlínica. É o quê? É gente, cachorro, gato, rato, está tudo sendo atendido na policlínica do município? 89 mil? Como pode isso? Como é que se chegou a isso? De onde são essas pessoas? Então, o recadastramento é necessário, sim, porque esse número não pode ultrapassar 30 mil. Se ultrapassar 30 mil, e olhe lá, porque Búzios não tem muito mais do que 30 mil pessoas morando, fixo. Então, o recadastramento está aí, tem que ser feito para regular isso, para controlar isso. E aí falamos, mas e as filas? Bom, aí a secretária explica, o procedimento é a gente avançar com o recadastramento, com a biometria, porque com a biometria já tem sistema nos módulos funcionando, já tem sistema na policlínica, no hospital, na área de atendimento clínico também. Só não deve ter na emergência, porque emergência é emergência. Emergência, o médico não tem como ele parar para ver no computador alguma coisa. Ele vai ter que atender logo, senão um segundo pode representar a morte da pessoa. Agora, lá no atendimento ambulatorial do hospital, nos módulos, na policlínica, sistema, entra no sistema, o médico do módulo já identifica quem é a pessoa. Ah, mas a biometria, mas se a pessoa não pode. Aí a secretária já providenciou, mostrou para a gente um documento em que ela encaminhou que naqueles casos comprovados, e como é que se dá essa comprovação? É no módulo. Se o módulo funciona, se ele está perto do cidadão, se o cidadão é conhecido pela equipe médica, tem problema, não pode se locomover, está acamado, é uma situação crítica que a pessoa não pode sair da sua casa, o médico sabe. E aí o médico cadastra uma pessoa responsável para responder pelo paciente. E aí, na hora de marcar qualquer coisa, é esse responsável da família que faz. E só nesse caso excepcional, porque há o risco de, num sistema, mesmo com biometria, ter fraude. Fraude não é fraude o termo, mas alguém burlar o sistema. Porque a secretária até disse, imaginem, senhores, um médico que ele é médica ginecologista, ou médico ginecologista, que ele tem um problema de ortopedia, na área de ortopedia, e que ele quer marcar um exame lá, um exame de um problema que ele tem no tornozelo. Ela disse, vereador, se esse médico ele tem atendimento no nosso município e ele tem acesso, ele próprio vai se autoprogramar um exame. E ele não pode, porque a biometria tem 2 caminhos que tem que ser controlados. Quem é o paciente que vai buscar o serviço do município na área de saúde e quem é o médico que está solicitando aquele exame. Porque senão qualquer um que queira ter um exame e que tenha acesso ao sistema vai lá e se autoriza um exame. Então a intenção é que o sistema não permita qualquer desvio. E isso tem que ser feito. Mas e os casos de impossibilidade? Tem que sim, naquele momento, e o módulo está aí para isso. O módulo é que aponta que aquela pessoa não pode ela se movimentar para marcar consulta aqui e ali. E enquanto ela estiver impossibilitada, alguém vai fazer ali o cadastro da biometria para buscar esse atendimento para o seu parente. É isso. Ah, mas isso causa um transtorno no começo? Sim. Ah, e mais, a fila se pretende que ela vá aos poucos reduzindo, porque nesse cadastro, senhor presidente, em que a pessoa já marca uma consulta ou o exame, ela já está sendo colocada ali na ordem de chamada.
Você marca uma consulta, você foi o primeiro a entrar no sistema naquele dia marcado, você vai ser o número 1, vai aparecer isso na sua ficha. E aí você não precisa chegar de madrugada para você ter a garantia de ser atendido. Você só precisa chegar alguns minutos antes do horário que o médico vai começar a atender. Porque aí você é o número 1, você vai ser o primeiro atendido. Só não pode chegar meia hora atrasado. Porque se você é o número 1 e chega meia hora atrasado, certamente o número 2, o número 3 já foram atendidos na sua frente. E aí você vai ter que esperar. Não tem jeito. Concluir, vereador. Então, senhor presidente, essas coisas são feitas e têm que ser feitas, porque o município tem que controlar a coisa pública, tem que controlar gasto, tem que direcionar o atendimento para quem é de direito, e não continuar nessa festa que interessa não sei a quem, de ter 89 mil pessoas cadastradas para ser atendido no município de Armação dos Búzios. De onde vem isso? Quem é que traz isso para cá? E finalizando, senhor presidente, eu vou usar os 5 minutos depois, porque eu quero falar da história aí de aluguel de ambulância, que também fomos à secretária, pegamos o processo. Vereador, esse processo a vereadora Joyce solicitou e recebeu ele inteiro o teor dele. Ela me disse isso ontem, até me causou surpresa. A vereadora tinha esse processo. E Vossa Excelência pediu para verificar o processo e publicou alguma coisa falando de possível fraude sobre aluguel de ambulâncias. Eu fiquei preocupado, porque se foi a vereadora Joyce que solicitou e recebeu esse processo, o que vamos pensar sobre a atitude da vereadora? Enquanto se fala que tem uma possível fraude e ela tinha esse material na mão dela, será que ela prevaricou? Será que ela não quis agir para verificar isso? Então nós temos que ter cuidado com isso. A vereadora estava com o processo em mãos e nós fomos à saúde ontem e lá pegamos o processo e olhamos folha por folha, procedimento por procedimento, para verificar se realmente havia alguma coisa errada nessa história aí de aluguel de ambulância. Mas eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Vossa Excelência. Vereador, solicito a leitura do parecer do projeto de lei de número 053, 2015, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre denominar oficialmente como o nome Alves de Azevedo, a rua localizada no bairro de Tucuns. Desculpa, antes, porém, solicito a autorização da plenária para ir para a ordem do dia. Senhores vereadores que foram favoráveis, primeiras como estão, aprovado por unanimidade. Messi me deixou doido durante o tempo, foi episódio do dia. Obrigado. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de número 53 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre denominar oficialmente com o nome Alves de Azevedo, a rua localizada no bairro Tucuns, entre o log 0682 e log 0683 da prancha L272B3 da Lei 804/2010. Fica evidenciado a legalidade e constitucionalidade diante da Lei Municipal 804/2010, que versa sobre a regulamentação viária. Contudo, é importante mencionar que foi respeitada a competência para iniciativa de lei, sendo o expediente legislativo adotado do correto, de acordo com o elencado no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. No que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. Ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 53 de 2015, do vereador Lohan Gomes da Silveira, submetendo-o ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 14 de julho de 2015. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator. Vereadores membros Joyce Lúcia Costa dos Santos e Eumídio da Costa Gomes Filho. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente ao mesmo projeto de lei de número 53 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre denominar oficialmente com o nome de Alves de Azevedo, a rua localizada no bairro Tucuns. Em análise à matéria, após trâmite pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, cabe examinar a proposição sobre o mérito da Lei Municipal 804/2010,
que dispõe sobre a regularização da malha viária do município de Armação dos Búzios, denominando e estabelecendo critérios para a denominação de logradouros públicos. Desta forma, a referida nomeação se encontra em conformidade com o artigo 3º da Lei 804/2010, no que se refere a requisitos essenciais para a propositura de nomenclatura para logradouros públicos e presente elemento necessário no artigo 5º. Em face do exposto, uma vez atendidos os requisitos necessários, opino pela aprovação da referida matéria. É o relatório. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, relator. Ante o exposto, uma vez atendidos todos os preceitos constitucionais, a comissão acata o parecer do relator ao projeto de lei número 53 de 2015 e submete ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator. Vereadores membros José Márcio Moreira dos Santos e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei de número 53 de 2015, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores que foram favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do projeto 057 de 2015, promovente Carlos Henrique Pinto Gomes. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei de número 57 de 2015, de autoria do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Projeto de lei que dispõe sobre denominar oficialmente o pier localizado na Praia de Manguinhos com o nome de Joaquim Rosa da Penha. O referido projeto está em conformidade com o inciso 6, a linha I, do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, dentro da competência municipal para denominações de próprios bairros, vias e logradouros públicos, inclusive cabendo a iniciativa por vereador, como prevê a lei específica de número 804/2010, que versa sobre a regulamentação viária e que será analisada ainda pela Comissão de Mérito no momento oportuno. No que concerne à redação, cumprindo o que determina a Lei Complementar 95 de 1998, que dispõe sobre a alteração, elaboração e consolidação das leis e as regras do novo acordo ortográfico, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. É constitucional a referida matéria. Felipe Nascimento Lopes, relator. Ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais, a comissão acata o parecer do relator e submete ao soberano plenário para apreciação do projeto de lei de número 57 de 2015. Sala das Comissões, 17 de julho de 2015. Felipe Nascimento Lopes, vereador, presidente e relator. Vereadoras Joyce Lúcia Costa dos Santos e Geomir da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente ao mesmo projeto de lei de número 57 de 2015, de autoria do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que dispõe sobre denominar oficialmente o pier localizado na Praia de Manguinhos, com o nome de Joaquim Rosa da Penha. Em análise da matéria, após trâmite pela Comissão de Constituição e Justiça, cabe examinar a proposição sobre o mérito da Lei Municipal 804/2010, que dispõe sobre a regularização da malha viária do município de Armação dos Búzios, denominando e estabelecendo critérios para a denominação de logradouros públicos. Desta forma, a referida nomeação se encontra em conformidade com o artigo 1º e 3º da Lei 804/2010, e no que se refere a requisitos essenciais para a propositura de nomenclatura para logradouros públicos, e presente elemento necessário no artigo 5º, pois é de notório conhecimento público o nome do homenageado. Em face ao exposto, uma vez atendidas os requisitos necessários, opina o relator pela aprovação da matéria. É o relatório Felipe Nascimento Lopes, relator. Ante o exposto, uma vez atendidas todos os preceitos constitucionais, acata a comissão o parecer do relator ao projeto de lei número 57 de 2015 e submete ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador presidente e relator. Vereadores José Márcio Moreira dos Santos e Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 57 de 2015, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Não temos ele está aqui no corredor. Quórum para votar a matéria. Agora tem. Em votação, projeto de lei número 57 de 2015. Senhores vereadores que foram favoráveis como estão, aprovados por unanimidade. Coloco em votação as indicações de número 0125,
0126, 0127. Em votação, senhores vereadores, que for favorável pela comissão, aprovado por unanimidade. Convoco o vereador Messias Carvalho, com seu tempo regulamentado de 5 minutos final. Rapidamente, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes internautas, é sobre um terceiro item que tratamos com a secretária e sua equipe, que, claro, uma vez que foi noticiado, tornado público que havia aí fraudes, não há que se falar em fraudes, né? Se fala em supostas fraudes, só que nos jornais, né, a manchete já sai lá, fraude na saúde do município de Armação dos Búzios. É mais uma questão, vereador, que expõe o município, não é bom para nenhum de nós vermos estampado nas manchetes esse tipo de informação. Mas, de qualquer forma, uma vez que se tornou público, que se investigue. E aí nós estivemos lá, eu e a vereadora Joyce, e a assessoria do vereador José Márcio, que faz parte, nós fazemos parte da Comissão de Seguridade, que trata de questões relacionadas à saúde. Vimos o processo, folheamos o processo, vimos toda a documentação que constava do processo. A vereadora Joyce informou que ela tinha aquele processo que ela solicitou por requerimento aprovado nesta casa e que o vereador Gugu pediu cópia para ver esse processo que ela recebeu. Aí eu, mas vereador, foi você que pediu, você que recebeu? Mas, aí eu falei, mas aí fica estranho, porque o vereador Gugu anuncia uma coisa, levanta suspeitas sobre um documento que estava com você, eu acho que isso é algo que, vereador Gugu, eu falei, é algo que causa um certo desconforto para a vereadora, que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ela que pediu e ela que estava de posse desse documento. Então, era de se esperar que se esgotasse com a vereadora entendimentos, né, sobre o teor desse documento, para que aí sim, se ela não tivesse a intenção de trabalhar essa questão, qualquer um, Vossa Excelência ou outro, poderia fazê-lo. Mas é uma questão aí de observarmos até essa... É algo, eu falo de desconforto para não usar aqui um outro termo, mas é algo que melindra as relações entre os legisladores. Bom, mas de qualquer forma, ali esgotamos toda uma análise da documentação. 3 coisas foram apontadas ali, basicamente, como sendo irregulares. Endereço da empresa, um aditivo que implicou na aquisição de mais uma ambulância e uma outra questão que agora me foge, mas com certeza a questão do endereço. A vereadora Joyce me disse que esteve lá no local. A empresa, ela usa o nome de fantasia na frente da loja, Salão dos Automóveis, o nome de fantasia dessa empresa, que é numa esquina entre a rua Paulo Burle, que é a que consta do contrato social da empresa, é uma esquina dessa rua com uma outra rua, e a vereadora Joyce esteve lá. Ela até me mostrou fotografias que ela fez da fachada dessa empresa que loca veículos e que tem esse nome de fantasia que aparece na frente da loja. Então, esse é um ponto. A vereadora Joyce localizou a empresa nesse endereço que consta, porque como Búzios, né, esquina, rua para cá, rua para lá, quem chega por um lado não vê, quem chega pelo outro lado é que vê a sede da empresa, ou a loja da empresa, e com esse nome de fantasia no letreiro. A questão do aditivo. Aditivo, nós temos que entender que aditivo não quer dizer que você acrescenta alguma coisa. Aditar um contrato significa dizer que ele é alterado, para mais ou para menos. E aí nós verificamos documento no processo em que, em algum momento, e está lá o documento que comprova isso, o município reduziu o número de ambulâncias UTIs. No contrato inicial, 4. Em algum momento, e o documento comprova isso, foi aditivado o contrato, foi feito um aditivo em que o município abriu mão de uma ambulância. Ou seja, ao invés de 4,
passaram a ser 3 ambulâncias UTIs. Isso está lá. Ou seja, uma redução de 23 mil, 24 mil reais, alguma coisa nesse valor, de redução pela retirada de uma ambulância. Então, também há que se esclarecer. Quando se anunciou que o município aditivou o contrato, fez um aditivo, aumentando em mais uma, ou seja, tem 3, enquanto no contrato é 4 e passou para 5, na verdade, o aditivo tratou de uma redução. Eram 4 e passaram a ser 3. E a última questão, que agora me lembro, é sobre essa coisa de ambulância UTI móvel que tem que estar, como se diz, ela tem que ser uma UTI, uma ambulância UTI. Isso há um tempo atrás, que eu, como presidente da comissão, estive com o Leandro, coordenador do hospital, administrador do hospital, para saber sobre isso. Eu perguntei, como é isso, Leandro? Ele disse, vereador, uma ambulância fica montada. São equipamentos caros, sensíveis, que nós não podemos ser negligentes ao ponto, ou corrermos o risco de ter todas as ambulâncias equipadas no pátio ou fazendo outros serviços de menor complexidade. Então, nós temos uma montada. Outras 2 estão preparadas para imediatamente serem montadas, porque é só conectar os equipamentos, porque ela já está preparada para isso. Só que esses equipamentos ficam guardados, para que não sofram qualquer tipo de deterioração, nenhum abalo. Então, uma fica, outras 2 estão prontas para, na urgência que houver, esses equipamentos são colocados imediatamente para prestar o atendimento. Obrigado, então, essas explicações nós colhemos. E documentação nós temos. E a comissão não é de investigação, não. A comissão de seguridade não é CPI, não. É uma comissão que tem um trabalho a fazer e, diante de certas ocorrências ou certos anúncios, ela vai buscar informações para ela fundamentar um relatório sobre isso. Vereador, por favor. E aí, se esse relatório vai resultar em algum trabalho de CPI, é algo que não cabe à comissão de seguridade apontar nessa direção, mas ela certamente vai prestar as informações com base em documentos. Obrigado, senhor. Obrigado. Vereador Gugu, tempo alimentado de 5 minutos. Mais uma vez, meu cordial bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente e nossos amigos internautas. Eu estou bem à vontade, vereador Messias, para estar discutindo esse assunto com Vossa Excelência, porém, eu gostaria que só não fosse discutido sem a presença aqui da vereadora Joyce, já que o requerimento foi dela. Eu estive analisando, como eu venho fazendo ao longo o plano de governo da atual administração, e lá diz muito claro, fala em aquisição de ambulância. E isso me chamou bastante atenção. Quando o prefeito foi assim com a educação, está sendo assim com a saúde. A primeira coisa que me chamou a atenção foi logo quando eu vi aquilo. Aquisição de ambulância. Então, mirei aquilo. Falei, vou dar uma olhada aqui. Então, em vez de pedir um requerimento, vi que dentro dessa casa já havia feito 2 requerimentos solicitando algumas informações. Um do vereador Felipe Lopes e outro da vereadora Joyce Carvalho, Joyce Costa. Solicitei com alguns memorandos ao longo de um mês, vereador Messias, solicitando esse requerimento. Porém, ele não chegava ao meu gabinete. Encaminhei o mesmo memorando para a presidência dessa casa, solicitando informações sobre esse requerimento, que eu já havia enviado em torno de 3 ou 4 memorando para o gabinete da vereadora Joyce. Eu me sinto um pouquinho desconfortável porque ela não está aqui presente, para estar falando um pouco sobre isso. Porém, vamos lá. Ano passado, nós tivemos aqui a convocação da então subsecretária, porque era Raquel Haddad e o outro Leandro, não esse do hospital. Esse Leandro esteve aqui no plenário. A gente tem salvo o vídeo,
onde que ele aqui afirma que no município só tinha 2 ambulâncias. 5 no total e somente 2 alugadas. Não fui eu que falei, foi o então subsecretário responsável pela pasta. Então, a gente teve um cuidado para analisar o áudio, o vídeo. Ele está aqui, se quiser a gente vai colocar na próxima sessão, onde que a gente possa estar discutindo com a presença da vereadora Joyce. Em relação ao contrato, eu estive no hospital, essa documentação foi pedida ao longo do mês de abril, mês de maio, eu estive no local no mês de junho, vereador Messias, exatamente para ver se identificava o local. E eu não identifiquei, no contrato estava dizendo número 18, rua tal, não estava dizendo travessa tal. Então, o contrato está bem específico sobre isso. E ficou muito claro a questão do aditivo, no BO de número 694, do dia 17 de abril a 23 de abril, o aditamento quantitativo, correspondendo a 25% do valor original do contrato, que é mais uma ambulância por 3 meses. Agora eles acabaram de renovar. Então, tudo isso que ele está colocando aqui, acredito que tem que ser mais discutido, sim. Porém, você chega no hospital, no contrato está dizendo que tem 5, eu fiquei lá aguardando, vim aqui onde estava batendo fazendo alguns exames, fui durante 2, 3 dias ao hospital, presidente, para conferir realmente se existia. E a questão também do aparelho, não é pago. Se a gente pagou por 5 ambulâncias, então todas elas é tipo UTI móvel. Então, tipo UTI móvel é muito claro dentro do contrato. O contrato diz o que tem que ter dentro das ambulâncias. O aparelho que está dentro do hospital não veio com a ambulância, é do município. A gente está pagando uma coisa que não tem. E a proposta do prefeito foi muito clara, foi a aquisição, gente. Essa discussão se iniciou porque o prefeito falou no plano dele de governo em aquisição. Ele não falou em alugar e pagar quase 2 milhões que poderia estar sendo investido, como o vereador Messias pontuou muito bem, e o vereador Genilson, a exame, a falta de remédio. Poderia ser investido todos esses 2 milhões que a gente paga de aquisição de ambulância, a gente poderia estar investindo muito mais na nossa saúde. É isso que a gente quer. Quando a gente cobra, aponta os erros, a gente quer uma solução. Eu não sou adepto de quanto pior, melhor. A gente estava discutindo aqui, onde que o vereador Messias pontuou muito bem, sobre os agentes de saúde. Acredito que o líder do governo vai pontuar isso dentro do orçamento, pontuando que são 58 agentes, que venha isso logo esse ano, para que ano que vem a gente possa estar dando mais dignidade para a nossa sociedade. Então, me sinto bastante confortável, como foi também com o decreto legislativo, que eu tive o cuidado, e onde que os demais vereadores, exatamente por observar e estudar que o decreto do prefeito estava irregular, os demais vereadores votaram favorável, para a gente derrubar aquele decreto, que o prefeito fez todo ele de uma forma errada. Então, eu venho tendo tido um cuidado em tudo que eu venho fazendo. Está aqui, acabei de pontuar quanto que foi gasto com manutenção e limpeza de bueiro. Está aqui. E se a gente quiser poder estudar junto com o presidente da comissão, trazer a secretária para a gente discutir, não vejo problema nenhum. Então, meu boa tarde a todos. Essas são minhas palavras nessa manhã. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada tratado do expediente da ordem do dia, essa presença encerra a presença em nome de Deus e a todos boa tarde.